Radio France Internationale. Segunda parte da nossa emissão. Sexta-feira é dia de Magazine Desporto, mas já de seguida o convidado de Neide Ribeiro, que nos faz uma análise às eleições legislativas portuguesas marcadas para o próximo domingo. Convidado. Os portugueses elegem este domingo um novo governo para o país, eleições antecipadas depois do Parlamento não ter validado o Orçamento Geral de Estado. Estas eleições serão capazes de trazer uma solução política para o país? Foi esta a questão que começamos por colocar ao jurista e investigador português Nuno Cunha Rolo. Tem que se encontrar uma solução política para o país, pelo menos a nível de governabilidade. Obviamente não acredito que haja uma maioria absoluta, aliás, nenhuma sondagem dá uma maioria absoluta a um partido, nomeadamente ou incumbente, ou Partido Socialista, e portanto, e até está ali um empate, quase um empate técnico nas últimas sondagens entre o PS e o PSD. A solução necessariamente vai ser uma solução de um partido que ganha, enfim, que ele será minoritário, que agora há aqui as várias soluções, é saber se há coligações ou então há acordos de incidência parlamentar, ou então, enfim, aquele tipo de governação em que, chamado uma governação de António Guterres, em que dependia de acordos de deputados pontuais e navegava-se um pouco, as aprovações era um pouco à vista. 19 partidos concorrem nestas legislativas. É o reflexo de uma democracia ativa ou revela um descontentamento com a atual classe política? Há vários partidos a concorrer. E isso também resulta de vários fatores, nomeadamente do nosso sistema eleitoral. É um sistema eleitoral proporcional, portanto, o que significa que dá uma maior possibilidade a partidos pequenos atingirem o Parlamento, neste caso nas eleições legislativas. E até o Governo, em caso de coligação com outros partidos. Vários partidos, obviamente significa que as pessoas não se revêem nos partidos, enfim, mais tradicionais, é verdade, mas também porque é um sinal de uma democracia, enfim, pelo menos que se está a consolidar, e é um sinal positivo haverem vários partidos. Até porque a institucionalização dos partidos políticos, ou seja, entrarem nestes processos democráticos de entrarem na Assembleia da República e perceberem os mecanismos institucionais, isto também, de alguma forma, pelo menos tendencialmente, pode moderar os próprios partidos e, de certo modo, essa institucionalização é canalizada para instituições de poder, o que não deixa de ser positivo. É claro, depois há outra questão, que é o aumento dos partidos extremistas ou populistas, mas isso também é um risco da própria democracia. Não é? Nos programas eleitorais, os partidos defendem, de uma forma geral, o aumento sustentado dos salários médios. Esse enquadramento é possível? Bom, o salário médio não está dependente de decisão governamental como está o salário mínimo. Não é? O salário mínimo pode ser aumentado, aliás, como foi este ano, para 705 euros, e isso é uma decisão governamental e é por despachos, digamos assim. O salário médio, portanto, depende do crescimento económico e, por isso, está bastante perto do salário mínimo. Agora, nós temos vários problemas na nossa economia, que apesar de estar alavancada dos fundos europeus, pela questão do turismo e em algumas atividades económicas, mas nós temos alguns problemas que são, diria, estruturantes, designadamente essa questão da produtividade. Eu penso que é o principal problema que nós temos e que impede muito o crescimento da economia e, obviamente, a questão da inovação, mas isso até somos um país que, de alguma forma, até reconhecidamente tem uma tendência inovadora, mas temos aqui alguns problemas ao nível das qualificações das pessoas, ao nível das qualificações dos empresários, das qualidades de liderança e gestão. Temos aqui problemas de organização do trabalho. Temos ainda muita burocracia, ainda que se esteja a desburocratizar e desburocratizar cada vez mais. Há aqui custos de contexto que são bastante caros às empresas, ao Estado, às pessoas. Tudo isto reduz muito o nosso potencial. A generalidade dos partidos compromete-se a desagravar a carga fiscal. A redução fiscal é a melhor solução para a economia? A nossa carga fiscal é alta. Houve aqui um aumento da herança da Troika, mas é algo que não tem sido reduzido, essa carga fiscal, de uma forma, enfim, sustentável, de uma consolidada. E isto não pode continuar. Não temos uma economia que permita a mesma carga fiscal, o que não era nenhum problema se ganhássemos todos mais, não é? O problema é que não é isso que acontece. Mas esta questão da fiscalidade, era preciso haver aqui uma espécie de pacto de regime
sobretudo entre os principais partidos, e que pudesse haver aqui uma estabilidade fiscal e também um sistema que evitasse a evasão fiscal, que não promovesse a elisão fiscal e houvesse uma maior confiança no próprio sistema. A reforma da justiça e a luta contra a corrupção, que integram os programas eleitorais dos partidos, são urgentes para se acabar com a imagem de que existe hoje um clima de impunidade em Portugal. Há mais um clima de tolerância ainda em relativamente a certos casos, mas essa tolerância tem sido reduzida. As pessoas já não são tão contemplativas com certas situações. Quando digo corrupção, penso que é isso que se está a referir, é o fenómeno da corrupção, ou seja, um fenómeno mais lato, em que não se reduza ao crime de corrupção, porque o crime de corrupção é algo bastante mais reduzido, e depois há outros fenómenos que estão associados, e até há outros crimes para além da corrupção, mas que pertencem ao fenómeno da corrupção. A fraude, por exemplo, é outra dimensão associada também à corrupção, apesar de valor não serem a mesma coisa. Mas o fenómeno da corrupção em Portugal tem havido alguns avanços no combate à corrupção. E nós melhorámos um lugar, agora estamos em 32º, estávamos em 33º, o ano passado, no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Apesar de ainda estarmos abaixo da média da União Europeia, ainda assim não deixa de ser uma tendência positiva. A questão do fenómeno da corrupção, o que tem faltado é uma vontade política séria de combate, no sentido de ser uma prioridade na política de um governo. Essa vontade séria, como é que se traduz? Não basta só dizer que se vai combater a corrupção. Esta vontade séria, política, traduzir-se tem que se alocar recursos para esse combate, nomeadamente para os órgãos e as forças que com o combate, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, enfim, e outros órgãos, e estes têm-se queixado continuamente, todos os anos, que não têm meios, ainda para mais com o facto de cada vez mais o fenómeno da corrupção é uma especialização e com meios altamente tecnológicos, que é preciso um saber e tecnologia que é preciso adquirir pelo Estado, até adquirir, e é preciso investir. E isso não tem existido. Sobre a regionalização, a maior parte dos partidos é favorável a uma descentralização. Descentralizar é a melhor resposta para o país ou é acarretar com mais despesa? Descentralizar é algo que é fundamental para o país. Há uma correlação positiva entre descentralização e desenvolvimento económico. Normalmente a descentralização traz, entre outros benefícios, tende a haver mais desenvolvimento e mais crescimento económico. E por isso, Portugal é um Estado ainda bastante centralizado. A descentralização é positiva, é algo que parece-me que é fundamental também para nós darmos este salto na questão também da produtividade, na competitividade, sobretudo que se joga mais hoje em dia a nível das regiões. Só que o problema é que nós temos aqui um fator histórico em que somos um Estado unitário, homogéneo, muito com uma forte identidade, e o problema da descentralização nunca se colocou. Mas, por outro lado, nós precisamos de que haja uma melhor gestão, mais próxima da população, enfim, com mais conhecimento da própria região. E isso chama-se regionalização, ou outro nome, isso vai ter que acontecer. Se a nível das finanças públicas isto vai ter algum impacto, bom, a questão é precisamente essa, é fazer uma descentralização, descentrar do centro do poder para as outras administrações. Então, a regionalização assusta muita gente, porque as pessoas, obviamente, desconfiam que possa haver mais clientelismo partidário, um fenómeno maior de corrupção, ou de fraude, etc. E, portanto, isto tem que ser acautelado, ou seja, não sobrepesar o Estado central, as finanças públicas, os impostos, consequentemente, as pessoas, e ao mesmo tempo a mostrar quais são aqui as mais-valias de uma descentralização. E eventualmente até com casos internacionais. Eu acho que isso é importante dar esse passo. A análise do jurista e investigador português Nuno Cunha Rolo, ele que foi o nosso convidado esta sexta-feira.